Salve, maloca! Boa tarde pra geral. Rapaziada, é o seguinte, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, mas finalmente resolvi vir fazer esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo informativo, tá? Vou deixar bem claro aqui, eu não tenho parceria com locadora nenhuma, com empresa nenhuma, até porque, se vocês repararem, meu canal é, ó, miudinho. É canal pequeno, começando agora, então não tem nem por que ter parceria com alguma locadora, né? Eu venho mais em caráter de passar informação, né? Enfim, como vocês viram no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em algum lugar do card aqui, o link vai estar fixado nos comentários. Eu locava carro na locadora Foco. Locava carro na locadora Foco. Eu aluguei Onix, o Onix lá, logo quando eu comecei, depois pulei para o Argo no segundo mês, e depois eu pulei para o HB20S Sedan, que foi o meu carro que eu fiquei por uns 3 meses mais ou menos. No vídeo passado eu tinha falado que ficaram uns 5, não, foi uns 3 meses que eu fiquei com ele, 3 a 4 meses mais ou menos. E por ver alguns vídeos de alguns caras no YouTube, né, que eu sigo também, eu acabei dando a oportunidade de locar o carro aqui na Yala Car, né? É uma locadora que ela loca veículos 0 km, são veículos de alto padrão, né? E o que me fez sair da Foco para vir para a Yala por conta que a Foco ela não disponibiliza carro para quem quer fazer a categoria Black, né? Uber Black, que são os SUVs, Corolla, é o novo Virtus 2025, né? Enfim, eu peguei e vim pra Yala, né? Por conta de ver vários vídeos dos caras, né? A galera falando bem da Yala, né? Tal. E eu quis ter essa experiência de rodar na categoria Black. Eu fiz várias pesquisas de outras locadoras. E a que me chamou mais atenção, assim, não financeiramente, mas pelos carros e tal, foi assim, realmente a Yala. E como eu tinha falado no vídeo anterior, o preço até salgado, né? Mas eu quis assim mesmo ter experiência, né? E arriscar. Mas desde o primeiro dia que eu vim na locadora para tirar dúvidas, porque eu sou um cara que eu não gosto de fazer as coisas, colocar a carroça na frente dos bois. Eu gosto de pesquisar, de tirar dúvidas, né? E isso é um aluguel de um bem de alto valor, né? Então você tem que tirar todas as dúvidas possíveis, você tem que ficar bem atento ao que você vai fazer, né? E eu vim na locadora para poder conversar pessoalmente, porque esse negócio de WhatsApp, robô, eu não sei o porquê as empresas ainda insistem em colocar robô para poder estar conversando com uma pessoa física, uma pessoa humanizada. Eu não sei o porquê, porque geralmente você tem uma dúvida que o robô não consegue tirar. Então eu vim pessoalmente aqui na locadora para poder tirar minhas dúvidas e eu fiquei 40 minutos ou mais. Não, nesse dia a gente ficou quase 1 hora para ser atendido. E eu fiquei com o pé atrás, né? Atendimento já, de cara, o atendimento já se mostrou para o que veio. Se mostrou o que ele é. E eu vi com um amigo, né, o Neguinho, que estava comigo no vídeo passado, né, que viemos buscar o carro. O Neguinho veio comigo, ele estava presente como testemunha. E é isso. Vim, tirei as dúvidas. E aí depois eu resolvi locar o carro. Só que quando eu resolvi locar o carro, tinha as propagandas de KM livre no primeiro mês, né? Você tinha direito de KM livre no primeiro mês. E eu entrei em contato com a vendedora, né? A atendente. E ela me atendeu no primeiro momento, né? Eu vou deixar os prints da conversa que a gente teve aqui em algum lugar para vocês verem a demora que foi para eu ser atendido. Sem brincadeira, vocês vão olhar a data aqui, ó. Foram 3 dias desde o dia. Eu comecei a conversar com ela no dia 2 de setembro e só fomos concluir, fechar negócio no dia 5. No dia 5. Porque eu perguntava uma coisa e ela só me respondia com 5 dias úteis, vamos dizer assim, né? Ironicamente falando. Era só no dia seguinte.
E às vezes, quando ela me respondia, eu estava no volante, estava dirigindo, estava com passageiro, não podia dar tanta atenção. E foram 5 dias para poder fechar o negócio. Vou dizer 5 dias, foram 3 dias, né? Eu comecei com ela a conversar no dia 2. E eles me pediram uma bateria de documentação. Eu nunca vi isso. Te pediu para tirar foto da garagem da onde eu moro, de dentro para fora, antecedentes criminais, CPF, isso, aquilo. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, porque cada empresa ela coloca o carro com as regras que ela impõe na empresa dela. Até aí tudo bem, nada demais. Porém, o atendimento, eu nunca vi um atendimento tão horrível, tão horroroso na minha vida. Você está pagando para alocar um carro, você não está pegando de graça, você está pagando. E você está ali se humilhando para poder alocar o carro. É surreal. Essa é a sensação que você tem para poder alocar o carro na Yala. Essa é a sensação. E o mais engraçado, para que fique bem claro, eu não estou aqui para denegrir a imagem da Yala, tá? Eu estou falando o que é a verdade. Pelo menos o que eu passei. Ponto. Pelo menos o que eu passei. Porque, assim, pessoal, tem muitos vídeos no YouTube de caras que têm parceria com a Yala, né? Que a gente sabe que tem parceria, que até os mesmos falam, tem parceria com a Yala, e que inventam um monte de coisa, falam um monte de coisa, colocam a empresa lá em cima, mas eles esquecem de ser um pouco assim verdadeiros, de ter um pouco de caráter, de falar a verdade. Porque eu, por exemplo, vou ser sincero, se eu tivesse a oportunidade de ter uma parceria com qualquer empresa que fosse, ela ia ficar, essa parceria ia deixar bem claro, eu vou estar ali para falar a verdade, né? Para falar o que realmente acontece. Se o preço é justo, se eu acho justo, ou se não acho. Vou dar um exemplo, como é o pessoal do ramo de games. Os caras recebem os games da PlayStation, os jogos, e eles estão ali, eles falam a verdade, se o game presta ou se não presta. E então eu acho que deveria ser assim nesse mesmo ramo, né? Só que eles inventam um conto de fadas, né, para enganar as pessoas que estão assistindo, os telespectadores que estão assistindo. E assim, eu me ponho no lugar das pessoas, principalmente dos motoristas, né, que eu sou da categoria. Então, assim, eu não acho justo você, que é motorista e que tem parceria com a Yala ou com qualquer outra colocadora que seja, chegar no videozinho e falar mentira, falar coisa para engrandecer a locadora, sendo que você também faz parte da categoria. Isso é feio, né? Isso é ruim, porque você tem um monte de pai de família, de motoristas que querem alocar um carro com um valor mais acessível, né? Que confia até no conteúdo de vocês e vocês acabam sendo desmascarados da pior forma. Então, assim, eu vim, né? Quis ter a experiência. Tudo bem, eles não colocam a faca no pescoço de ninguém para poder vir aqui. Cada um vem por livre e espontânea vontade, beleza. Mas é complicado, né? Complicado. Quando eu vim buscar o carro, veio eu e o Neguinho buscar o carro, né? Ficamos 40 minutos na portaria. Antes de eu chegar, eu já tinha avisado no WhatsApp. Olha, eu estou chegando aqui em Congonhas. Ela, não, tudo bem, já já a gente desce para te atender. Beleza, eu cheguei na portaria, né, falei com a recepcionista no prédio, porque você tem que passar pela recepção primeiro para poder subir. Eles liberaram lá em cima para vocês subirem. A gente ficou 40 minutos, eu marquei no relógio, 40 minutos para ser atendido. Eu cheguei a mandar uma mensagem irônica para ela, para a pessoa, falando assim: eu ainda vou ser atendido hoje ou posso voltar para casa e voltar amanhã, né? Porque foi tanto o tempo, né? Porque não é possível um procedimento que já estava sendo fechado, né? Um contrato que já estava sendo fechado há mais de uma semana, né? Há mais de uma semana, eu avisei com antecedência que estava chegando no local, fui informado que a pessoa ia descer para me atender, e demorar todo esse tempo não faz muito sentido, né? Isso para mim é uma falta de respeito. Então, atendimento para mim horrível, simplesmente horrível.
E aí, quando eu cheguei na recepção, a gente foi, fez todo o processo de contrato, assinatura e tudo mais. Na hora de descer para pegar o carro, foi outra demora. Foi coisa de meia hora ou mais para poder te retirar o carro. E para terminar de piorar, tivemos um problema, né, um contratempo, né, que vocês vão ver no vídeo, né? Talvez vou deixar um trechozinho aqui para vocês verem, talvez sim, talvez não, eu deixo um trecho aqui. Ou vai estar no vídeo abaixo aqui no comentário fixado. Do carro, quando eles me trouxeram o carro todo sujo, todo sujo. Eu fiquei assim, ó, besta. O colega que estava comigo ficou irritado porque não fazia sentido o carro 0 km vindo daquele jeito, todo sujo. E para terminar de piorar, teve um colega lá, motorista de aplicativo, né, que eu não conheço, nunca vi. Ele chegou com um Polo todo sujo, o carro preto todo sujo, para devolver, ou foi para fazer alguma coisa lá. E ele foi, empurraram 3 mil reais nele porque disse que o carro estava com avarias. Tudo bem, eu entendo, né, que às vezes tem motorista que, poxa, você vai devolver o carro, não custa nada você devolver o carro limpo, devolve o carro limpo, né, para evitar problema. Talvez se ele tivesse devolvido o carro limpo, talvez ele não teria tido aquele problema que ele teve. Cobraram 3 mil reais a ele porque disse que o carro estava com avaria, né, porque estava sujo, não sei o que mais lá. Eu não posso dizer ao certo, porque pelo que eu vi, o carro não tinha problema nenhum na pintura, nada, era só lavar o carro e estava tudo certo. Mas eu não sei o porquê eles empurraram 3 mil reais no cara porque o carro estava sujo. Enfim, quando eles me trouxeram um carro todo sujo, e aí acabou tendo uma discussão ali, né, entre o meu amigo e os funcionários da Yala, porque o meu amigo não gostou, né, do que eles fizeram com o rapaz por conta do carro sujo e trazer o carro sujo para mim também, né, e acabar depois querer me empurrar os 3 mil também, porque pelo que parece é que o intuito deles é ficar com o calção. É quando você for devolver o carro, eles procuram algum defeito para poder ficar com o calção de vocês, né? Essa é a impressão que dá. Porque o calção já é caro, é um calção de 2 mil reais. E eu paguei o calção à vista, paguei no Pix. Tudo bem. Mas para evitar qualquer tipo de conflito, eu tentei apaziguar, acalmar os ânimos e falei, cara, eu vou fazer o meu trabalho aqui, eu vou filmar, vou gravar tudo como está o carro, para eu me resguardar. Qualquer coisa futura, né, eu ter como provar que o carro estava em mau estado. E assim foi feito. Eu peguei o carro, saí, fui imediatamente lavar o carro, né? Até então não tinha identificado nenhuma avaria, porém, contudo, todavia, passando os dias, eu acabei detectando que o carro estava consumindo muito combustível. Por hora eu rodei com gasolina, né? Só gasolina. E eu percebi que ele estava consumindo muito combustível, muito mesmo. E eu perguntava o pessoal na rua que tinha o mesmo carro, até carros da mesma marca, como a T-Cross, né? O Jetta. E o pessoal falou, não, tá fazendo 12 no painel aqui. O meu carro faz 12 com gasolina, faz 10, 9 com etanol. E eu fiquei encucado, porque o meu carro tava fazendo 5, 4, tava consumindo, tava tendo um consumo de carro 2.0, parecia até caminhão, pô, entendeu? Aí eu comecei a encucar, isso já foi depois de uns 15 dias, quase uns 15 dias. Eu entrei em contato com a locadora e pedi uma revisão do carro. Ela me falou simplesmente que, você tem quase um mês com o carro e só agora que você veio detectar. Eu falei para ela, eu não sou mecânico, né? O carro é novo, você tem um tempo para poder avaliar o carro. Não é assim, pegou, identificou. Você vai identificando as coisas no carro com o tempo, seja ele seu ou seja ele, pior ainda, locado, né? Então eu fui tratado dessa forma. E quando eu cheguei na oficina que eles agendaram, né, para eu fazer uma revisão do carro, eu fui na oficina e o cara simplesmente não resolveu o problema. Ele passou um scanner lá, disse que zerou o painel,
né? E muito pelo contrário, ele só piorou a situação, porque o carro, na parte de consumo, você pegava a estrada, ele começava 300, 400, 5, 2 e ficava nessa, né? Então, horrível, né? Eu não quis mais me estressar, não quis mais voltar lá na oficina nem nada, deixei como tá. O carro tá aqui comigo ainda, inclusive, vou devolver no dia 10, né? E é isso que aconteceu, rapaziada, né? Então, assim, eu, se vocês me perguntarem se eu indico a Yala para poder locar o carro, eu não indico, tá? Nunca, nunca. Pela minha experiência, eu nunca indico. E não acreditem nas conversas de caras do YouTube que tirem as suas próprias conclusões, pesquisem bem a fundo, não vá com uma opinião apenas, né? Tentem sempre ter mais de uma opinião, né? Para poder você chegar a um denominador, né? Eu tive uma experiência horrível nessa locadora, e depois disso eu vi muitos comentários negativos, né? Eles fazem muitas propagandas, né? Sobre os valores. Os valores deles são muito superfaturados, eu não sei o que eles acham que eles são, porque é uma empresa pequena, né? Ele não é nenhuma Localiza da vida, não é nenhuma Movida, é uma empresa pequena e assim, um carro desse aqui, um Virtus 2025, só porque é 0 km, mas todos os carros dele, independente de ser zero ou não, é R$ 5.800. É 1.450 por semana. E no dia que eu vim aqui para poder tirar as dúvidas, eu falei que eu queria pagar por mês. Se eu podia pegar o dinheiro e pagar de uma vez só para ficar livre, ficar com o mês livre. E teve uma funcionária que me falou: então não é mais, se você paga à vista, não é mais 5.800, é 6.000. Aí eu perguntei, uma outra, a que me atendeu, depois que eu vim fechar o carro, ela disse que isso não existe. Ou seja, é um esqueminha que eles devem ter lá para tirar a porcentagem deles, né? Porque não faz sentido. Se a semana do carro é 1.450, 1.450 vezes 4 vai dar 5.800. Como que a pessoa lá em cima está cobrando R$ 6.000 se você pagar à vista? Era para ser o contrário, era para você ter um desconto, né? Mas eles fizeram isso. A pessoa me passou isso e eu tenho testemunha. Eu tenho testemunha e tenho gravado também, né? Então, eu fiquei bem atento a isso, né? Inclusive o colega falou, cuidado com o boleto. Esse boleto ele não vai vir 1.400, tá? 450, ele vai vir um pouquinho a mais. Se ela tá dizendo que é 6.000, mas não, o boleto em si tá vindo certinho, 1.450, que é o que está no contrato. Outra coisa, um atendimento precário demais, 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 demais. Você fala com a pessoa no WhatsApp, você não é bem atendido, você só é atendido com um dia depois, ou com 40 minutos depois, 1 hora, 2 horas, né? Ou à noite, né? Enfim, eu me decepcionei muito com essa Yala. Não recomendo de jeito nenhum, né? Agora vai ficar aqui a minha experiência. Eu vou falar da Foco, né? Que é onde eu locava, e eu aconselho, como eu falei, não peguem uma experiência, uma opinião, pesquisem. Mas eu vou deixar aqui a locadora Foco que eu locava carro. E volto a dizer, eu não tenho parceria com a Foco, nem com empresa nenhuma. Meu canal ele é pequeno. Eu estou aqui só a nível de informação, porque eu sei que tem outros motoristas que necessitam de locar veículos com um preço mais acessível, justo, né? E então, assim, a Foco, você faz tudo pelo site. Você não faz nada na loja física. Você pode até ir lá tirar uma dúvida. Você é super bem atendido. Pelo menos eu fui muito bem atendido na Foco. Ela tem aqui em Congonhas e tem lá em Guarulhos, todos no aeroporto. Fui muito bem atendido. Inclusive a gerente da unidade de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos, muito gente fina, me tratou super bem. Porque como cliente ele quer ser tratado, porque a gente é cliente, né? E assim, a Foco você faz tudo pela internet.
Você entra na internet, o aplicativo deles é uma merda. Você não consegue fazer nada pelo aplicativo. Eles têm um aplicativo, mas é como se não tivesse. Então vocês podem entrar direto no site da Foco. Lá vocês têm 3 níveis de quilometragem. 3.500, 5.500 e 6.500. Vocês vão, escolhe a quilometragem que vocês querem. E aí eu vou falar por mim. Uma HB20S manual, que é o que eu tava, 1.0, 3 cilindros aspirado, ele está saindo 5.500 km por 2.800 e alguns quebrados. Vou deixar aqui assim, para vocês verem a simulação que eu fiz e quanto foi que deu com um contrato de 30 dias. Porém, lá na Foco funciona desse jeito. O calção ele é pago no cartão de crédito, ele fica retido no cartão de crédito, e o calção é de R$500 apenas. Apenas R$500. Agora, o valor do veículo ele é mensal, só que é da seguinte forma. Você paga, se ele custa 2.800, você tem que estar com os 2.800, levar os 2.800 para tirar o carro. Você tem que pagar primeiro para depois sair com o carro. Ou seja, você fica com o mês todo já pago. Aí você está livre para fazer o dinheiro. Você faz o dinheiro, se no mês subsequente você quiser renovar, você paga de novo e continua com o carro. Renova automaticamente, porém você tem que passar na locadora para poder assinar o contrato e eles fazerem a vistoria do carro. É uma vistoria super tranquila, eles não ficam caçando pelo em ovo, né? É uma vistoria normal, tranquila a vistoria. E essa é a facilidade da Foco, você pagar por mês. E esse pagamento, né, do veículo, você pode parcelar no cartão de crédito ou no boleto, né, enfim. Então fica aqui a minha dica para motorista que loca em locadoras que não presta, como é o caso da Cove também, o pessoal que está na Cove aí passando vexame, passando raiva, um carro bloqueado. Lá na Foco não tem isso de carro bloqueado, de você acordar de manhã e seu carro não está na porta, a não ser que você deixe dormir na rua, né? Que realmente não pode, viemos e convenhamos, né? Mas tem motorista aí que está dirigindo, do nada o carro bloqueia, e aí é falha deles lá, e na Foco não existe isso, né? Então é isso, rapaziada. Esse foi um vídeo mais informativo, né? Da minha indignação com essa locadora Yala. É uma locadora que eu não indico para ninguém. Tive uma péssima experiência, né? Os atendentes são péssimos, o atendimento é horroroso. E fica aí para vocês que fazem conteúdo para o YouTube, né? Aqui para a plataforma, falando bem da Yala, engrandecendo, né? Sejam mais justos, porque eu senti na pele, né, com um carro de 5.800, né, que eles falam que faz 700, 600 e pouco por dia. Pessoal, quem tem KM controlado não consegue, tá? Essa é a realidade. Porque eu quero ver esse cidadão que que pega o carro aqui na Yala e tem para fazer conteúdo 2 dias ali e tem um dia bom, eu quero ver se ele pegar um veículo aqui de 5.800 com 5.000 km para rodar nos 30 dias, se ele vai fazer 700, 800 todos os dias. Ele pode até fazer, mas ele vai abandonar a esposa dele em casa, os filhos, né? Ele vai deixar de viver, ele vai dormir no volante, né? Para poder pagar o carro e tentar tirar alguma coisa. Então, fica a dica aí, né? Cuidado quando vocês vierem locar o carro aqui, avaliem direitinho, né? Porque cada motorista ele tem uma realidade. Cada motorista ele tem sua realidade. O que toca para Chico não toca para Francisco, né? Cada motorista tem um jeito de trabalhar, tem um conhecimento diferente. Então, analisem direitinho se vale a pena, se não vale. Hoje, para mim, rodar a categoria Black com um carro desse, nesse valor que eles estão praticando, para mim não compensa, né? Valeu da experiência, foi mais para poder gravar um conteúdo aqui para vocês, mas enfim, é isso, né? Desculpa aí pelo desabafo. Para quem não me conhece, né? Eu não falei na introdução. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, do canal Baiano Matuto. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal.
Conto com o like de vocês, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha para geral para dar aquela moral. E é isso. Rapaziada, muito obrigado e até a próxima.